Então vamos lá. O termo transtorno narcisista de personalidade, ele foi incluído no Código Diagnóstico da Sociedade Norte-Americana de Psiquiatria, que é o que a maioria dos psiquiatras segue, em 2013. Então é uma coisa mais ou menos recente. Antes não existia essa categoria. E é bem importante categorizar, porque se a gente não consegue dizer exatamente o que é, o que está acontecendo, né, com a pessoa, a gente não consegue tratar, não consegue localizar, não consegue orientar, não consegue nada. Então, o DSM-5, em 2013, caracterizou o narcisista como sendo aquela pessoa que tem um amor próprio bastante exagerado, né? Estou simplificando bem, mas um amor próprio bastante exagerado e submete, impõe isso às outras pessoas. Então, a base para que essa pessoa se sinta bem não é apenas que ele seja superior, é que os outros sejam inferiores. Então, isso gera uma série de problemas, tanto para a própria pessoa, porque ela adota uma série de comportamentos que a gente chama de desadaptativos, né? Não tão bem adaptados, quanto gera sofrimento para quem convive. E assim, e se isso é um problema, por exemplo, num ambiente de trabalho, a gente vai falar mais, é uma catástrofe em termos de relacionamento familiar e com crianças, né? Isso marca para o resto da vida. Então, assim, é um transtorno psiquiátrico que tem que ter tratamento. É um tratamento, o diagnóstico é clínico, o tratamento, na maioria das vezes, não é medicamentoso. O medicamento, quando é dado, ele é para aliviar sintomas de ansiedade, de depressão, enfim, ou quando tem o que a gente chama de comorbidade, algum transtorno psiquiátrico ocorrendo ao mesmo tempo, né? Ciro, Mas, oi. aproveitando já para fazer um gancho disso que você está falando, quais são os principais sintomas que a gente observa numa pessoa narcisista? Então, o Narciso, o termo Narciso vem de uma figura grega, né? Acho que era um caçador. Ele estava se olhando num rio, ele se achou tão bonito que ele morreu de fome, de tanto que ele se admirava, né? Então, assim, todos nós, em algum grau, né? Tem até uma expressão bem popular que chama autoestima, a gente se gosta, né? Agora, quando Sim, esse se gostar chega a um nível tal, tão exagerado, em que isso é o fundamento da sua vida, né? E que você impõe isso para as outras pessoas, você pode estar beirando, ou pode já estar assim, o grande critério diagnóstico é uma inflação, um ego muito exagerado, né? Então a pessoa ela se acha muito mais especial comparado às outras pessoas, né? Então ele acha que e ele também acha o seguinte, olha, se eu abaixar a guarda, eu vou ser inferior. E isso é uma catástrofe, né? Normalmente essas pessoas, é muito comum que essas pessoas tenham sido criadas em lares que os pais assim consideravam a criança muito especial, né? Então, olha, é o reizinho, a rainha, mas não assim uma brincadeira, não, você é uma pessoa especial, você é alguém que está acima de todos os outros. Esse é o problema, né? Você está acima de todos. Você não tem características boas, características ruins, vai vencer em certos momentos, perder em outros momentos. O que vale é estar aí, né? Aprender durante o percurso. Isso não existe uma família que está criando uma criança narcisista, né? Não, você é melhor que os outros, né? E ela cresce sabendo isso. E normalmente, assim, qualquer sinal de fragilidade humana, né? Por exemplo, se sentir humilhado, triste, ansioso, com medo, é inadmissível, né? Inadmissível. Então, e no futuro, essa pessoa narcisista também não vai admitir isso com as outras pessoas, né? Sinal de fraqueza. E o narcisista é isso, a base é essa, ele tem que ser sempre, sempre, sempre melhor que os outros. Normalmente são certo. pessoas, até muitas vezes, Amanda, muitas pessoas são muito simpáticas, muito agradáveis, mas no fundo o que essa pessoa quer é conquistar a atenção do próximo e dominar o próximo, né? Entendi. Dominar mesmo, né? Então precisa estar atento a essa circunstância, Amanda. E você falou sobre, por exemplo, a criação da pessoa, o contexto em que ela vive, né? Há algum outro fator, por exemplo, neurológico, ou só esse meio de criação é o que determina? Normalmente a gente diz o seguinte, né? Aliás, cai em prova em vestibular, né? Na questão de biologia. O fenótipo, aquilo que a gente é a junção do genótipo, os nossos genes, mais o meio ambiente. Esse Certo. transtorno não foge a essa regra. Então, existem influências de genéticas, existem, né?
favorecendo isso. Certas regiões do cérebro mais ou menos desenvolvidas, eu não vou entrar em detalhe porque é bem técnico mesmo, mas existe uma influência disso, e o meio ambiente, né? E esse meio ambiente não é só a família, eu falei da família, mas não é para botar a culpa só na família, embora não existam dados conclusivos, mas, por exemplo, a cultura de você, uma pessoa muito especial, que está muito frequente nos dias atuais, a gente não sabe a consequência disso daqui a alguns anos, a gente não sabe também a consequência desse exibicionismo exagerado das redes sociais, em que é impossível você mostrar fraqueza, né? Você tem que estar sempre ali, o rei da cocada, né? A última tubaína gelada do sertão. Então, assim, é complicado. Então, assim, atualmente não existem dados conclusivos de que isso favoreça o narcisismo. Mas provavelmente isso vai estar se unindo a outros fatores ambientais para favorecer nas pessoas que são mais predispostas o narcisismo, Amanda. Então, ao longo da vida, nas convivências que a pessoa tem ali ao longo da vida, ela pode se tornar. Ela pode desencadear o que ela já Pode tem. Já tem uma desencadear. sementinha, tem uma sementinha lá, né? Na maioria dos transtornos psiquiátricos já tem uma sementinha. Aí vai lá, rega, dá o alimento que precisa, a sementinha floresce e não vem coisa boa. E gera sofrimento, né? Então é isso. Não é só o ambiente. Não dá para culpar só a família, não dá para culpar só rede social, não dá para culpar só a escola, não dá para culpar. Não, é uma união de fatores, né? Eles se unem para acabar chegando a essa consequência. Tem uma pergunta do Osmar Santos, se o narcisismo tem alguma coisa a ver com arrogância. Por definição, o narcisista é arrogante, ele é muito arrogante. O que ele às vezes disfarça nessa arrogância para tentar parecer mais simpático, para manipular as pessoas, né? Mas ele é muito arrogante, ninguém pode ser melhor que ele. Então, assim, num ambiente de trabalho, só ele sabe, só ele faz, né? Então, em ambiente social, muitas vezes você não percebe rapidamente um narcisista, porque muitos são muito simpáticos, muito simpáticos. O que ele mais quer é ser admirado. O que ele mais quer é transmitir uma imagem de que ele é superior aos outros. Uma dessas estratégias é ser muito simpático, ser brincalhão, ser agradável, né? Até que alguém não ria Certo. da piada dele, aí ele vira um monstro, né? Então, imagina, como é que alguém não ri da minha piada? Agora, as pessoas que têm uma convivência mais próxima, isso é num contato social, vamos chamar assim, mais superficial, eventual, né? Agora, as pessoas que têm um contato muito mais próximo, essas vão perceber com mais clareza, porque não vai conseguir manter essa máscara o tempo todo, né? 24 horas por dia para todo mundo. Então, nesse momento, o narcisista ele pode se tornar agressivo, não, talvez não fisicamente, mas ele começa a manipular a cabeça das outras pessoas para manter a sua necessidade atendida, que é ser admirado, né? Então, assim, tudo que ele falar é especial. Se ele está bravo, se ele está irritado, se ele está nervoso, explosivo, é porque ele tem um bom motivo. Não é porque ele está tendo peripaque e tá nervosinho, né? Não é. As outras pessoas, sim, têm peripaque. Ele não, ele tem um bom motivo. A culpa é sempre dos outros. O narcisista não aceita que ele tenha qualquer tipo de responsabilidade por aquilo que ele está fazendo, né? Então, assim, Perfeito. já começa algumas dicas de como é que você começa a enfrentar essas pessoas, né? Então, mas você tem, Amanda, a necessidade de enfrentar essas pessoas, né? Então, por exemplo, Certo. é muito mais comum em homens, mas existe também bastante narcisistas mulheres. Isso eu ia perguntar se tinha algum gênero ou alguma idade que apresenta mais esse tipo de transtorno. Não, começa a dar mais tenridade, você tem alunos, né, e normalmente assim, como a base da existência dele, né, e muitas vezes da própria família, é ser admirado pelos outros, normalmente se encontra muito narcisista pessoas muito inteligentes, com ótimo desempenho escolar, com desempenho esportivo assim muito acima da média, né? Porque eles têm que se manter no topo para poder ser admirados, né? Então não é que são pessoas falsamente superiores. O problema é que ele Sim. se acha superior em tudo, né? Ele pode ter, por exemplo, uma inteligência formal acima da grande média, ou ele pode jogar bem, não sei, futebol, mas não nada tão bem, né? Então ele nem vai na natação porque lá ele não é o melhor, né?
Entendi. Ele se coloca em situações em que ele seja admirado. Ele se coloca sempre, perfeito, Amanda, ele se coloca sempre em situações em que ele seja venerado. Não é só admirar, é venerado, é o cara, entendeu? Ele é o, Perfeito. ele é o the best. E isso é um problema, por exemplo, com criação na família, né? Porque muitas vezes a submissão do homem sobre a mulher conviver com uma pessoa assim é bem complicado, né? Se fala muito do psicopata, mas o psicopata normalmente é um cara, é a polícia que cuida dele, porque ele passa para agressão física mesmo, né? O narcisista não, ele passa na maioria das vezes, ele não vai para agressão física, ele vai para uma agressão emocional, ele torna a pessoa dependente, ele vai reduzindo, ele vai triturando a estima do outro para que o outro, por baixo, o admire, né? Então, por comparação, ele é sempre o rei da Sim. cocada, ele é sempre o dono da bola, né? Então, você percebe muitas mulheres que têm uma admiração, assim, pelo seu marido, acima do que deveria. Você fala, olha, ele é bacana, é um bacana, mas ele não é mais que os outros. Esse é o problema, né? Não é mais que ninguém, né? Sim. E isso muitas vezes também vai para os filhos. Ele exige não uma admiração de pai para filho, ele exige uma veneração. Eu sou Deus aqui dentro, né? E a criança muitas vezes se desenvolve isso é terrível, porque se ela desenvolve uma aptidão que não é a dele, ele não tem como se comparar, ele não tem como ser melhor, né? E Ele joga Ciro, bem futebol, a criança vai fazer natação, ele destrói a criança, né? Porque ela sim. está fazendo alguma coisa melhor que ele. Sim. Diga. Não, e puxando isso que você está falando, quais são as principais possíveis complicações, né? Porque você falou muito sobre a lida das pessoas, né? A convivência das pessoas com alguém que é narcisista, né? Então, fala um pouquinho pra gente sobre as principais complicações, principalmente nos relacionamentos, né? Do narcisista com o seu redor. E o narcisismo, ele traz sofrimento para quem tem? Olha, normalmente o pior é que não. O pior é que o narcisista se orgulha. Aliás, existem questionários que são aplicados para saber se existem. É aplicado em população, né? Quantos narcisistas tem aqui? Eu preciso fazer um trabalho, preciso saber quantos narcisistas tem aqui. Então, se aplica esse tipo de coisa. Mas, paradoxalmente, tem um outro trabalho que foi bem interessante, que pergunta assim para a pessoa: você se considera narcisista? Quer dizer, você tem uma arrogância, você tem um amor próprio exagerado, acima das outras pessoas? 70, 80% dos que têm diagnóstico de narcisismo vão falar sim, sou sim, e sou Tranquilamente. melhor tranquilamente, né? É o que a gente chama de ego sintônico, ele não causa sofrimento. O que causa sofrimento está enrustido, está muito lá embaixo, porque na verdade o narcisista ele tem um amor próprio muito fragilizado, ele precisa de ajuda, né? Então, assim, o psiquiatra, né, o profissional de saúde mental, de maneira geral, ele tem duas necessidades, né? Ele tem a necessidade de orientar e proteger as vítimas do narcisista e tem a necessidade de atender o narcisista, porque ele está sofrendo, né? Na verdade, assim, ele tampona esse sofrimento dele, que é um senso de inferioridade terrível, com esse ego exagerado, né? Com esse ego inflacionado, né? Ele se vende valendo muito mais. Então você tem duas necessidades. Então, quando a gente orienta, né, o que eu estou fazendo agora chama psicoeducação, quando a gente orienta tanto a vítima do narcisista quanto a provável pessoa, porque ele merece ajuda, sabe? Ela merecem ajuda, né? Sim. O problema é aceitar, é muito Eu complicado ia aceitar, né? perguntar isso. É muito. Como que é a aceitação, né? Porque se a pessoa, porque pelo que você está falando, pelo que eu estou Uhum. entendendo, a pessoa ela está aceitando essa condição, né? A convivência com ela é mais sofrida. E daí como chegar nessa parte do tratamento? Ele não apenas, né, aceita que ele seja assim, como ele ainda acha que tem que ser assim e que ele é bom até nisso. Né? É complicado. Às vezes a pessoa vem procura o tratamento, não é incomum, eu chego aqui, ó, o indivíduo fala, eu vim aqui porque minha mulher mandou, porque o relacionamento tá difícil, ela acha que eu sou problemático, é coisa da cabeça dela, tá? Mas ela acha que eu sou problemático, eu não sou problemático, eu sou absolutamente bem-sucedido, não sei do que ela está reclamando, eu tenho isso na vida, eu fiz aquilo, na verdade ela é uma ingrata. É muito difícil ele perceber
que ele está massacrando a mulher, né? Algumas vezes ele pode solapar, por exemplo, a carreira da mulher para que ela dependa e admire, vai comer na mão dele, né? Vai comer na mão do cara. Ou a mulher, isso também já vi com mulheres de vários relacionamentos, também inverte esse papel, né? Para o pessoal de saúde mental é um desafio, é bem complicado, nem sempre se consegue, né? Agora, Imagino. as vítimas a gente tem que amparar, porque isso pode perpetuar, né? E vai dar problema lá para frente, vai dar problema, né? E, É abuso emocional. A é, grande característica do narcisista é que ele comete abusos sem nenhum constrangimento, né? Porque ele se acha uma pessoa especial, ele se acha com direito divino, né? Tem relato que o indivíduo falou assim com a maior tranquilidade, né? Deus me admira. E assim, acreditando nisso, né? Deus me admira. Eu fui colocado no mundo, Deus me admira, né? Então ele tem essa convicção muito firme, né? E muitas vezes não percebe o mal que ele está causando. Por exemplo, nos filhos, né? Os filhos têm sua necessidade de autonomia, de criar uma carreira, pode ter sim, gostos diferentes, né? Uma vez eu vi um pai que eu estava tratando, bem narcisista, e ele falou: olha, se o meu filho não quiser seguir a minha carreira, vai ser a Terceira Guerra Mundial. Vai ter que fazer o que eu faço, né? Porque senão, imagina, senão vai virar a Terceira Guerra Mundial em casa. Então bem complicado nesse sentido. Vou dar mais um exemplo de todas as classes. Uma vez eu conversando com um colega médico, eu não tinha muito contato com ele, mas eu tinha acabado de lançar um livro, né? Daí dei um livro para ele. E aí eu passei na clínica, tinha vários médicos e tal, eu cumprimentando todo mundo, falei, fulano, vem cá, não sei o quê, deixa eu te dar esse livrinho aqui que talvez te interesse, acho que você vai gostar. E ainda fiz uma dedicatória para ele, não sei o quê. Ele ficou em fúria. Ele jogou o livro no chão. Assim, ele se sentiu extraordinariamente desafiado, como se eu quisesse ser superior a ele, né? E não, era uma cortesia, né? Então, o modo do narcisista interpretar as situações é bem peculiar, né? É bem característico, que não sim. pode ser melhor que ele, não E, pode, não pode. e Ciro, é, a, o que o narcisista, porque é muito difícil esse convívio com o narcisista, né? Você já falou bem. O que ele pode, o que geralmente se percebe nas vítimas, o que ele causa às vítimas e como lidar com uma pessoa narcisista? Bom, Até conseguir buscar, encaminhá-lo a um tratamento, né? Como lidar com isso? como é que você salva a tua pele, pelo menos, né? Ó, É, mas então, assim, o primeiro, o que ele causa? Ele submete as pessoas, né? Então, assim, ou se submete ao que ele quer, ou cai fora, né? A convivência não vai ser possível. Então, por exemplo, num trabalho, isso já é complicado. Agora, numa família, é um horror, porque aquilo está fechado. E não vamos imaginar a família só a mulher, vamos imaginar os filhos. Como é que os filhos vão ter crítica e força para enfrentar um narcisista? Isso é muito complicado. Como é que eles vão se colocar e falar, não, a coisa que o mais. Aí já entrando até na como é que você enfrenta, né, o narcisista, né? Uma coisa que o narcisista odeia ouvir é não, 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 porque ele quer sim, ele tem que dizer amém a tudo que ele quer, né? Ou então falar, olha, eu reconheço que você tem qualidades em alguns aspectos, mas eu tenho em outros aspectos e não vou deixar, não, isso não está em discussão. Eu não vou discutir com você. E assim, aí ele vai tentar se fazer de vítima. Olha, você está me deixando nervoso, não sou eu que estou ficando nervoso. Você está me deixando nervoso, a culpa é tua. Ele vai tentar botar a culpa. Não entra nisso, não entra nisso. É não, é não. Reconheço que você tem as suas qualidades, reconheço que eu também tenho outras qualidades, e assim como eu respeito as suas, as minhas vão ser respeitadas. Agora, você imagina se for um chefe hierárquico que tem o poder de te demitir, como é que você vai falar isso? Se for uma muito mulher que não difícil. tenha seu próprio emprego, que não tenha sua própria autonomia financeira, como é que vai fazer isso? E se for uma criança de 4, 5 anos? Olha, 4, 5 anos. Eu já vi narcisista atacar criança de 4, 5 anos.
tá? Porque não era Nossa. birra, é um horror. E aí a criança começa a crescer, começa a ter desempenhos acima da média em matérias que o narcisista não domina, por exemplo, Terceira Guerra Mundial, ele vai atacar uma criança de 7, 8 anos, que é o próprio filho, porque não admite. E aí fica uma coisa muito dolorosa para o narcisista, porque ele vai conviver 24 horas por dia, né? Teoricamente, não vai ficar todo o tempo, mas ele o tempo todo com uma criança que é seu próprio filho e que lembra para ele que ele não pode ser melhor em tudo, que é uma coisa absolutamente humana. Imagina, quem é, né, bom em tudo? Isso não existe, né? Ninguém, não Você, existe, né? ninguém, não existe. Para o narcisista, não. Ele é melhor em tudo, né? E ele Então, precisa desestimular para que ele seja o centro da atenção, ele seja o melhor do lugar. é isso aí, Amanda. Então ele vai pisar, ele vai diminuir o outro, ou para punir porque não tá admirando na medida em que ele queria, ou por contraste, ele fala, tá vendo como eu sou melhor? Eu falei, tá vendo? Aí. Como ele não aceita, por exemplo, demonstração de fraqueza, né? Ele interpreta erroneamente, por exemplo, um choro de uma tristeza que é absolutamente humano, né? As dores humanas, por definição, são humanas, né? É dor, né? Quem não tem dor, né? Vai ter dor. E ele vai interpretar isso como sinal de fraqueza e vai usar isso contra você, tá? Então, assim, não é uma boa ideia abrir seu coração para um narcisista. E mais cedo ou mais tarde ele vai usar aquilo como para dizer que você é o fraco, né? E que ele é que é o top, né? Ele é a última Coca-Cola gelada do deserto, né? A E para rapadura gente, mais doce que existe. e Ciro, para a gente reforçar aqui, até para a pessoa poder reconhecer quais são as principais características mesmo, retoma para a gente, por favor. Então, primeiro, o narcisista, sim, ele se ama tanto, como diz a própria, né, o título aqui da matéria, que destrói o outro. Então, assim, o grande problema não é o amor próprio, o maior problema é que ele tem que ser acima dos outros, em todos os aspectos. Ele briga com quem não reconhece a sua realeza natural. Ele, por desígnio divino, ele foi eleito o maioral, né? E as pessoas, ele acha que merece isso, que as pessoas têm que respeitar mesmo. E ai de quem não faça isso, ele vai contra, ele bate, né? Então, assim, se não tem como brigar diretamente, ele vai se afastar. Se tem como brigar, ele vai brigar, né? Então, se for um subordinado hierárquico, se for um familiar próximo, ele vai em cima, né? Ele vai em cima, porque ele não pode tolerar o que, na verdade, é a sua grande dor, que é uma grandíssima desconfiança de que ele não está à altura de ser feliz, não está à altura dos desafios da vida, né? E ele acha assim: eu só consigo ser valorizado se eu for melhor que os outros. Se eu for igual ou tiver uma qualidade diferente, né? Não, isso não vale, né? Então Perfeito, ele impõe com força e causa sofrimento e perpetua perfeito. o seu quadro. Perfeito. A gente, para finalizar, porque esse assunto rende bastante, mas para finalizar, Ciro, a gente tem dados de quantas pessoas possuem esse transtorno aqui no Brasil? Não. Assim, em nível mundial, varia de 0, dependendo do lugar, não se detecta, a pesquisa deve estar falha, porque não existe, né? Até em torno de 6 a 7%. Né? Então vamos fazer uma média, vamos falar que é 3. Não. Então a gente não tem. Até porque em muitas culturas esse traço é tão valorizado que ele não vai ser facilmente detectado, né? Então você pega uma cultura muito competitiva, muito de empresas mesmo, muito competitivas, você não detecta. As coisas que acontecem dentro da parede doméstica, dentro das 4 paredes da família, a família não conta que isso está acontecendo, né? Então as pessoas, e muitas vezes é uma pessoa admirada na sociedade, né? É muito difícil achar essa pessoa, porque ele é admirado, ele é gostado, ele é sedutor, né? Ele faz de tudo para ser muito bem admirado. E chega em casa, ele massacra todo mundo. E a mulher que está numa posição financeira que dependa dele vai ter que aguentar, fazer o quê? E os filhos, como é que você vai exigir que uma criança de 5, 6, 7 anos reaja a um pai, né, que deveria ser o protetor, que deveria ser uma fonte de amparo e de amorosidade,
para se transformar numa fonte de crueldade, de aviltamento, de submissão, né? É uma coisa bem complicada. Então, assim, como é que nós vamos fazer esse diagnóstico, né? É um desafio para a sociedade como um todo e para os profissionais de saúde mental em particular. Com certeza. Antes da gente finalizar, eu vou passar aqui pelos comentários, Ciro. Ó, o Osmar Santos falando, o mundo está repleto de pessoas assim, infelizmente. Eu concordo. Esses traços aí eu já vi. Ele continua aqui, conheço alguns líderes pavão. Isso tem a ver, né? Você falou sobre o amor próprio, ele dá essa conotação do pavão mesmo, né, Ciro? Pavão. O grande problema não é o indivíduo querer mostrar seu rabo, né? Querer mostrar sua cauda cheia de flores. O problema é ele montar em cima dos outros, né? Ele Sim, machucar, ele querer. Agora, se ele quer se achar o máximo, ele fica lá se olhando, mas aceita que as pessoas tenham suas diferenças, que possam ser boas no aspecto, ruins, não tem problema nenhum. Todo mundo tem algum grau de narcisismo. O problema do transtorno narcisista é o mal que ele causa em saúde pública, é o grande mal que ele causa às pessoas, né? É o grande perfeito. sofrimento que ele ocasiona. Perfeito. Ciro Massi, psiquiatra, bateu um papo hoje com a gente sobre transtorno narcisista. Transtorno, né, Ciro? Transtorno. Acertei. Não é, Tirou todas. em psiquiatria a gente evita falar doença, porque doença tem uma causa única. Amidalite tem uma bactéria lá, né? Entendi. O transtorno tem muitas causas envolvidas. Então, como a gente não sabe dizer, olha, é essa a causa, a gente fala, isso é um transtorno. E muitas vezes porque ele também é uma questão de graduação, como é o transtorno narcisista, né? É um grau de narcisismo muito exagerado. Perfeito. Ciro, muito obrigada por você dispor um tempinho para conversar com a gente. Fique à vontade para suas considerações finais. Obrigada mesmo por ter vindo. Olha, pessoal, é assim, desejo saúde a todos. Eu acho que, eu repito, nós temos duas necessidades, né? O profissional de saúde mental tem duas necessidades. A necessidade de proteger as vítimas do narcisista, que normalmente é a família, ele é uma pessoa amável por fora, mas quando chega em casa ele é um horror, né? Ele é um grandíssimo ditador, né? Ele impõe suas coisas, e a necessidade de atuar com essas próprias pessoas, né? Porque no fundo eles sofrem, no fundo eles se sentem, eles sofrem assim, eles sabem que eles são muito insuficientes, né? Então, assim, o máximo que você pode fazer por pessoas assim é falar, rapaz, vai se tratar, porque teu narcisismo está exagerado. E ele fala, não, eu sou narcisista, então, mas está exagerado, você está fazendo os outros sofrer, eu acho que você deve procurar ajuda. É isso.